Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos saudáveis, todos tranquilos e prontos para mais uma aula do nosso módulo de recursos humanos, nossa segunda aula. Se você por acaso não assistiu a aula anterior, volta lá na nossa playlist e assista a primeira aula para que você tenha um andamento mais adequado no desenvolvimento desse conteúdo. Quero lembrar, né, sobre os critérios de avaliação, sobre como a gente vai lidar com a dinâmica das nossas aulas. A gente vai ter aí, por enquanto, né, vai se manter em atividades virtuais, enquanto a gente tem essa contenção por causa do coronavírus. Então, a gente tem aí uma quantidade de atividades que nós iremos desenvolver, sendo atividades virtuais, e precisa aí, para você ter aprovação no módulo, você precisa ter aí pelo menos 70% de presença nessas aulas e cumprir com as atividades de maneira satisfatória, né? Como que você registra a sua presença? É simples, assistindo esse vídeo você coloca aqui nos comentários no YouTube o seu nome completo, a sua turma e você já está registrando a sua presença, assim eu sei que você assistiu a aula e cumprimos com esse critério. A gente vai tentar fazer as aulas serem bem dinâmicas, bem ativas, trazendo sempre o contexto da vida real, do que acontece no dia a dia, para que as coisas não fiquem chatas, não fiquem monótonas, beleza? Tendo dúvidas, aqui ó, dúvidas pode mandar por e-mail ou pelo meu WhatsApp também, disponibilizo para vocês, para que a gente tenha contato e mantenha aí um canal aberto para esclarecimento de dúvidas. Pois bem, aula anterior, o que nós falamos sobre a aula anterior? Vamos fazer aquele passinho para trás para 2 passos para frente. Fizemos o destaque entre a diferença entre o RH como função e como política, onde função diz respeito às tarefas, o dia a dia, as operações propriamente ditas que o RH precisa fazer como departamento, para que a gestão de pessoas possa acontecer como estrutura, né, como departamento. E política de RH são os princípios, os valores, a forma como o departamento não, a empresa como um todo vai lidar com o capital humano, de que forma eles vão se relacionar, quais são os valores que precisam ser praticados e perseguidos, né? E demonstrados, não só internamente, como para a comunidade externa. A gente viu até o exemplo da Atlas Schindler. Vimos também que a gente precisa de um alinhamento entre os objetivos pessoais e os objetivos corporativos, onde cada um está puxando para um lado, e se cada um puxar para um lado vai ter aí um descompasso, e aí as relações podem se tornar difíceis, né? Se o funcionário entende quais são os objetivos da empresa, está comprometido com esses objetivos, pode ser que haja mais sinergia nesse processo, e a empresa, percebendo que o funcionário está mais comprometido, a empresa incentiva esse processo, o que vai acontecer é dar um match, vai ter um casamento aí bacaninha entre indivíduo e corporação, entre pessoa e empresa, e aí galera, a relação tende a ser muito mais saudável, porque o RH ele precisa ser um agregador de valor à empresa, a forma como ele capta pessoas, o jeito que ele treina, que ele desenvolve essas pessoas, o suporte técnico que é dado, a análise de cargos e de salários, a remuneração, os benefícios, todo o programa que o departamento de RH precisa desenvolver, ele precisa ajudar a empresa a gerar valor. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na aula de hoje, nossa segunda aula. Porque envolve desafios da gestão de pessoas. Qual é o papel do RH nesse processo de fazer com que os princípios norteadores que são desenvolvidos na política de gestão de pessoas vão contribuir para uma trajetória de sucesso, uma trajetória vencedora da organização. Quer vencer? Precisa de pessoas, porque
já vimos que não dá para trabalhar, não dá para existir uma empresa sem ter pessoas, ainda que seja uma pessoa, mas vai precisar dessa uma única pessoa para apertar o botão e dar o play e fazer as coisas acontecerem. Se não houver pessoas, não existem empresas e não existe uma contrapartida, né? Porque pode ser uma pessoa vendendo um produto e ela vai vender para quem? Para uma outra pessoa, ok? Então, sempre vai existir uma relação pessoal. Eu trago aqui para vocês 5 aspectos fundamentais para gerir pessoas. Isso vai envolver concepção, né? A concepção, a forma como a gente pensa nas pessoas. Primeiramente, pensar nas pessoas como indivíduos singulares, com personalidade, valores, história, cultura, formação e habilidades próprias. Singularidade quer dizer singular, plural. O oposto de plural é o singular, né? Então a gente está falando de ok? Então você é um indivíduo que tem a sua personalidade, ainda que a gente consiga ali falar assim, olha, vamos criar rótulos de personalidade, um fleumático, um sanguíneo, outros perfis lá de personalidade, me deu um branco agora. Bom, o fleumático e o sanguíneo, né? O sanguíneo é aquele que é bem esquentado, aquele que é bem agitado. O fleumático é aquele cara que é mais introspectivo, o cara mais passivão, assim. Isso, ainda que a gente coloque rótulos, cada um é cada um. Cada um tem um valor, uma história, uma família, uma cultura, ainda que sejamos, aqui no nosso contexto, sejamos todos brasileiros, cada um tem valores diferentes, esses valores fazem com que você seja único. E ser único dá um trabalho para quem vai gerir essa pessoa, para quem vai ter que lidar com essa pessoa, porque vai ter que entender que essa pessoa é diferente das outras. Ainda que a gente coloque todo mundo dentro de um copinho ali, de uma caixinha e fale assim, ó, todos aqui são operários, todos aqui eles vieram da mesma cultura, todos têm a mesma formação, todos têm ensino médio, todos têm as mesmas habilidades, todo mundo fez o curso do Qualifica Brasil de Recursos Humanos. Isso quer dizer que todos são iguais? Não, não são iguais. E isso vai trazer uma dificuldade na gestão para quem está ali na linha de frente, tendo que lidar com esses indivíduos, porque colocá-los, encaixotá-los e falar que todos são iguais é um erro, um erro avassalador. As pessoas como recurso humano. Como assim recurso, né? Quando a gente fala, por exemplo, da parte financeira, dinheiro é um recurso. Quando a gente fala sobre tecnologia, os equipamentos de informática são recursos. Quando a gente fala da indústria, né, da planta de produção, a gente fala do maquinário como recurso. A gente fala dos nossos insumos de produção, eles são recursos. Tudo são recursos, são matéria-prima ou utensílios que a gente utiliza para gerar a atividade fim da empresa. E o capital humano, o recurso humano, o recurso humano, ele também tem esse viés. Alguns não gostam de se referir ao indivíduo como recurso. Parece que a gente está coisificando. Já ouviu esse termo? Coisificar? Na academia o pessoal costuma falar isso, né? Academia, quando fala academia, é a universidade. Coisificar, né? Transformar algo que não é uma coisa em coisa. O ser humano se torna uma coisa quando a gente chama ele de recurso, como se fosse algo né? Coisa, literalmente. E dentro da organização, esse recurso, né, essa coisa que é uma gente, que é uma pessoa, vai gerar atividades, né? É ele que vai apertar o botão, é ele que vai atender o telefone, ele que vai abrir o portão para a entrada de pessoas, ele que vai fazer a programação, é ele que vai fazer a reposição de utensílios em uma gôndola, é ele que vai projetar estruturas, enfim,
é a parte geradora ou impulsionadora de atividades dentro de uma organização. E quando a gente fala da pessoa como capital humano, é até mais bonitinho do que falar como recurso humano, porque a gente entende que nessa concepção de recurso humano é só uma coisa que está simplesmente junta com as outras engrenagens, produzindo algo. Agora, o capital humano, estou falando aqui errado. O capital humano, ele é aquele que gera conhecimento, que gera sabedoria. Isso não é típico de coisa, isso é típico do indivíduo, não é típico dos animais, isso é típico do ser humano, que é um ser intelectual. E com o seu intelecto ele consegue gerar estratégias, né? Essas estratégias que muitas vezes são mirabolantes e coisas aí que vocês veem aí com frequência nos memes aí na internet sobre como a NASA deveria vir estudar os brasileiros, que criam coisas assim, soluções inteligentes para coisas assim do cotidiano, coisas não pensadas, né? E cada indivíduo tem a sua habilidade, né? Tem aqui o exemplo aqui desse GIF rodando aqui. Essa pessoa é única. Se você quiser procurar pessoas que fazem isso, são poucas pessoas que têm essa capacidade de fazer o que essa mulher faz. E olha o que ela utiliza, coisas simples, né? Tem aqui uma clava, tem aqui um bocal para apoiar a cabeça dela e olha, impressionante. Isso é típico do indivíduo, né? A pessoa, né, gerir pessoas como parceiros, né? E aí a gente tem uma evolução em toda essa concepção de indivíduos capazes de conduzir a organização ao sucesso. E como que eles fazem isso? É por meio de dedicação, de esforço, é a labuta, é a responsabilidade, é o comprometimento que é dedicado, é a vida que é dedicada em prol daquela empresa. E por muitas vezes se arriscando, né? E abrindo mão da própria vida, né? Porque você sai da sua casa, vai lá, trabalha 6, 8 horas, por 5 dias na semana, às vezes até 7, ou às vezes em períodos até mais longos, jornadas mais longas, para que a empresa prospere. Porque se a empresa prosperar, você também vai partilhar dessa prosperidade. Seu trabalho vai ser mantido, espera-se que haja reconhecimento, que haja crescimento, desenvolvimento, que haja um pagamento de um salário bacana, de receber benefícios, né? Que você tenha ali satisfação no trabalho. Com essa situação, né, a gente espera que as pessoas elas sejam seres ativos, né, e não simplesmente meros apertadores de botão, seres passivos, alienados, que fazem uma atividade e não entendem o impacto, a importância, a relevância dessa atividade. É como eu vou pensar em uma atividade simples, como um repositor de mercadorias em um mercado, onde tem que posicionar as mercadorias, né, fazer a reposição da mercadoria na gôndola, e faz isso de maneira displicente ou não entende a importância do produto estar alinhado, do produto estar organizado em quantidades adequadas e na altura adequada. Sabia que cada produto tem o lugar ali que está reservado, armazenado, tem um valor, tem um custo de exposição diferente. Os produtos que estão mais ali no chão, eles têm um custo diferente daqueles que estão ali na linha ali do 1,60 m, 1,5 m, que a linha assim dos olhos da população média brasileira, né? A população brasileira é uma população de estatura mediana de 1,65 m, então é uma estatura
comparado a outros países, baixa. Então, esses materiais nas gôndolas que estão ali nessa linha dos olhos da maior parte da população é mais caro. Se o indivíduo que está fazendo essa atividade, se ele não entende isso, a importância desses produtos estarem bem organizados, da atividade dele ser bem executada, ele se torna um ser passivo. Ele está trabalhando? Está trabalhando, mas ele não entende o impacto que a ação dele vai gerar no resultado da organização. E por fim, o nosso quinto elemento é pensar nas pessoas como talentos. Um simples operário, quando a gente pensa no indivíduo como um recurso humano, a gente está ali, às vezes, coisificando a pessoa, né? E às vezes a gente não dá o valor adequado para a pessoa. Quando a gente chama ela de aquilo de capital humano, aí as coisas começam já a progredir, porque você está percebendo que aquela pessoa é capaz de gerar contribuição além do que ela foi designada. E quando ela começa a fazer isso e de maneira espontânea ou de maneira incentivada, a gente vai chamar isso aqui de talentos na linguagem atual, que envolve as características natas, aquilo que você já sabe fazer assim, da sua natureza. Por exemplo, falar, escrever, fazer trabalhos manuais, né? Ter a habilidade de fazer trabalhos minuciosos, um recorte que seja trabalhos com artesanato ou quebra-cabeças, resolver problemas, são habilidades natas que você pode ter ou que você pode desenvolver e aplicar isso no trabalho. E aí, quando você aplica isso no trabalho, já vimos que os indivíduos, os seres humanos, são indivíduos singulares, eles não são passíveis de serem replicados nas outras empresas. Então, o indivíduo, quando ele entra dentro desse contexto de talento, eu tenho esse profissional que é um talento, e esse talento vai fazer diferença quanto ao meu concorrente. Oferece o mesmo produto, mas a forma como é feito, o ambiente que é desenvolvido, a velocidade que é desenvolvido, ou até mesmo a forma como é agregado valor ao produto acaba se tornando diferenciadores entre as organizações. Máquinas e equipamentos, todos eles podem ter acesso, podem conseguir as mesmas máquinas, dos mesmos fornecedores, das mesmas condições de financiamento, mas as pessoas que estarão fazendo uso dessas máquinas, o atendimento que vai ser feito ao cliente, isso vai depender de pessoas. E isso, galera, ainda é diferencial. Vamos pensar que ter um profissional que é comprometido, que tem a capacidade de se desenvolver e aplicar soluções criativas no dia a dia das dificuldades que surgem em uma empresa, isso é altamente valioso e a gente não consegue precificar. É difícil precificar isso, o valor que um funcionário tem para a empresa. Sabe qual é o momento que a empresa consegue perceber de fato o valor desse funcionário? Sabe? É no momento da demissão. Depois que ele foi demitido, aí começam a perceber que vários processos, várias informações estavam contidas, armazenadas naquele cara, naquela pessoa, naquela garota que tinha a forma, o jeito de se relacionar com os seus clientes ou com os fornecedores, e quando essa pessoa é demitida, aí sim vão perceber o quanto ela vai fazer falta na organização. Por quê? Era só um processo? Era só uma operadora? Não, não era só uma operadora, era aquela operadora. Isso faz muita diferença. Coloquei aqui como exemplos, né? Esses caras aqui, né? Faltou mulheres aqui, perdão. Nada... não estou fazendo nenhuma apologia, né, de patriarcal ou coisas do tipo. Apenas peguei exemplos aqui, como são esportes que eu acompanho. Então,
o Nadal, o Messi, o Tiger Woods, o Wallace, o Hamilton, o LeBron James, são caras que são talentos assim, são fora de série, são caras, são pessoas que, quando a gente fala fora de série, aqui assim, não tem cópia desses caras. E ter esses caras no seu time, na sua equipe, é um diferencial sensacional. Obviamente você precisa de toda a empresa, toda a equipe trabalhando junto com esses caras. O LeBron James sozinho ele não vence uma partida, ele sozinho na quadra não vence. Agora ele com a equipe, aí sim, o Wallace, né? Esse cara aqui um mega campeão na modalidade do vôlei, né? O cara é um monstro, né? Esse cara faz horrores na quadra e é sensacional ver esse cara jogando, mas sozinho ele não faz nada, né? Precisa ali da equipe. O Hamilton, que vai pilotar uma máquina, ele sem a equipe de engenharia, sem o pessoal que vai fazer a troca dos pneus, ele não vai chegar a ser campeão, né? E um multicampeão como é. Enfim, cada um deles são talentos, são especiais. E galera, fica a dica, né? Para você se tornar cada vez mais empregável, você precisa ter esses diferenciais. Quais são os diferenciais? O que difere da manada? Quando a gente olha lá para aquele monte de pessoas entregando o currículo em um processo de recrutamento e seleção, o que te difere da galera? Você precisa entender quais são as suas habilidades e desenvolver habilidades que vão se destacar dessa galera. Senão, galera, vai ficar muito difícil e aí vão te coisificar. Você vai ser mais uma coisa, mais um recurso humano, ao invés de ser um capital, ao invés de ser o talento, agregador de valor na empresa. Quando a gente fala sobre o RH, né, os principais processos que compõem a gestão de pessoas vão envolver essas 6 áreas aqui, né? Deixa eu colocar meu ponteiro aqui para 6 áreas, né, na nossa moderna gestão de pessoas, né, a coisa mais contemporânea. Primeira delas, agregando pessoas. Agregar pessoas é o processo de recrutamento e seleção, é separar ali daquela manada quais são os talentos, quais são aqueles potenciais que se encaixam com as expectativas da empresa. Então, contratar uma pessoa é uma tarefa fácil? Não é fácil. Principalmente quando você tem, nos dois sentidos, na verdade, né? Quando você tem muitas pessoas, né, para selecionar e quando você tem poucas, porque aí você vai ter que não só se esforçar mais para buscar as pessoas que estão disponíveis, quanto para buscar as pessoas que já estão ocupadas e vai lá pescar no aquário do vizinho. Então você precisa de talentos, então onde você vai buscar os talentos? No mercado? E se não tem esses talentos que você precisa no mercado? Então você vai lá dentro das outras empresas concorrentes do mesmo segmento ou de segmentos diferentes e puxa a pessoa de lá para trabalhar na sua empresa. Só que aí você tem que ter toda uma mão de obra de recrutamento, de recrutar essas pessoas e depois de selecionar, né? Porque você fala assim, ó, talvez essas 10 pessoas aqui possam se enquadrar na vaga que eu tenho aqui disponível. E aí você precisa agora separar, né? Fazer a seleção. E de que forma você faz a seleção? Tem todo um método, tem toda uma técnica por trás disso. Há muitos fundamentos de psicologia por volta que permeiam essa atividade. A gente vai tratar depois, ao longo do nosso módulo, de todas essas atividades, né? Aplicando a pessoas, né, que diz respeito ao desenho de cargos e avaliação de desempenho. O que a pessoa vai fazer, quais são as tarefas, né? Literalmente desenhar e escrever aquilo que precisa ser feito pelo indivíduo, porque eu não consigo nem fazer a seleção dessas pessoas, um recrutamento, como que eu vou preencher uma vaga, sendo que eu não sei o que deve ser feito nessa vaga.
E depois dessa vaga ser preenchida, ter sido desenhado o cargo, a função, como avaliar o desempenho, se essa pessoa está de fato cumprindo com o objetivo dela. Então, eu tenho que criar mecanismos de mensuração. O próximo item, reconhecimento, recompensando pessoas, que diz respeito a din-din, a bufunfa, e não só a bufunfa, como os benefícios, né? Aquele plano de saúde, o vale transporte, uma bolsa de estudos, um auxílio creche, um incentivo à educação, enfim, são situações que vão proporcionar que ficam mais latentes, né, para a empresa mostrar que há uma reciprocidade. A reciprocidade é quando a gente tem ali uma troca, né, equivalente, ou pelo menos que a gente entenda que haja uma compensação. Estou me dedicando à empresa. O que eu ganho em fazer isso? A pessoa tem que ter a sua recompensa na forma de salários, na forma de bonificações, na forma de benefícios e serviços, né? Às vezes a empresa oferece ali o serviço de lazer, né? Tem uma quadra de esportes que o pessoal pode utilizar, uma academia, às vezes tem salão de beleza dentro da empresa, justamente para gerar um clima mais gostoso, né, para as mulheres, ou aquelas pessoas que não são as mulheres, né, que precisam fazer a unha, querem fazer a unha, estão lá no seu ambiente de trabalho, sair no seu horário de almoço para ir fazer isso iria demandar um tempo, então eles já colocam lá, contratam um serviço, deixam lá disponível para os funcionários, eles vão lá no horário de trabalho, às vezes mesmo, e fazem lá um momento de relaxamento, um momento de alívio de estresse, tudo dentro do ambiente de trabalho. Olha que bacana. O próximo item é desenvolvendo pessoas. Contratei a pessoa, já sei o que ela tem que fazer, já sei quanto que eu vou ter que pagar para ela, quais são os benefícios. Só que cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu ambiente, cada empresa tem os seus processos. Então eu preciso fazer qual é a palavra? Fazer a introdução dessa pessoa dentro da empresa. Então eu preciso fazer a ambientação. Era essa palavra que eu queria. A ambientação é aquele negócio lá de você vai entrando com um pezinho, depois outro pezinho, vai aos poucos, para que você consiga entender ali onde que você está entrando e que você possa desenvolver a sua tarefa de maneira plena, satisfatória, né? Você chega na empresa, vai trabalhar e eu já tive essa situação, né? Cheguei para trabalhar na empresa, era o meu primeiro dia de trabalho e aí, onde você senta? Não tinha lugar para sentar. O que você vai fazer? A chefe do setor estava de férias e tinha ali apenas alguém que estava cobrindo ela, mas sem autoridade, sem capacidade de delegar tarefas. E aí falou assim, olha, senta aqui e fica aqui observando o trabalho da outra pessoa e para você ir aprendendo alguma coisa, mas só daqui 2 semanas é que a gestora vai voltar e aí que é ela que vai definir o que você vai fazer. Enfim, ambientação péssima, treinamentos quase zero. Perdão. Processo de comunicação, né, tem os movimentos do RH de fazer a recepção de novos funcionários, né, às vezes faz uma festinha, é um momento que mostra qual é a cultura da empresa, quais são os valores, quais são as práticas, onde assino, qual é o mecanismo de registro de frequência, né, na minha época era um ponto digital, com o meu cartãozinho lá, eu marcava a minha entrada, a minha saída. Um pouquinho antes da primeira empresa que eu trabalhei era o pontinho ali, era marcar cartão ou picar cartão, né, que a gente marcava, furava lá, fazia a marcação em uma maquininha bem velhinha, ou às vezes mesmo na mão mesmo, cartãozinho de ponto. Hoje, digital, né, o processo está mais evoluído. E o quinto item, manter a pessoa. Contratei, recrutei, sei o que ela vai fazer, sei o quanto vou pagar, estou treinando, estou desenvolvendo essa pessoa para fazer a atividade dela e
tenho que manter essas pessoas. Então eu tenho que fazer uma reanálise de que se os benefícios, o salário que eu estou entregando para essa pessoa, ela está compatível com a função que ela está desenvolvendo. Se aquilo que ela está realizando é compatível com o mercado. Então não dá para só olhar para dentro da minha empresa. Eu tenho que olhar para o mercado, eu tenho que olhar para fora para fazer um alinhamento, fazer uma reanálise dos cargos, né? E a gente tem uma situação comum hoje que é uma flutuação, uma migração das atividades de maneira assim muito acentuada. Então a pessoa começa fazendo 2, 3, 4 tarefas, daqui a pouco ela já absorveu mais outras 4 tarefas, mais 5 tarefas, daqui a pouco ela já está liderando uma equipe e isso nem estava desenhado no cargo dela. Porque as tarefas elas têm uma mutação muito acelerada hoje em dia. E dependendo da empresa, né, quanto mais jovem ela for, quanto mais flexível ela for, mais rápido muda essas descrições. E por último, o monitoramento de pessoas, que diz respeito mais a uma atividade mais técnica, né, do que diz respeito à manutenção de informações sobre os seus funcionários, né, o registro gerencial dos desempenhos, das metas que foram alcançadas, da produtividade, das certificações, dos registros que precisam ser mantidos de forma atendendo à legislação atual. Olha que interessante, o RH é o setor que vai lá buscar as pessoas, que vai procurar as pessoas para trazer para dentro da organização. A função dele é cativar, é procurar essas pessoas no mercado que sejam compatíveis com os valores e estejam dispostos a se comprometer com a organização. Porém, quem lida com essas pessoas no dia a dia não é o RH. Quem lida com essas pessoas são os chefes de setores, né? São as equipes espalhadas dentro da empresa que vão ter que lidar com essas pessoas. Às vezes, eu já tive a experiência de ser contratado, faz todo um processo de seleção, um processo árduo de seleção, e depois nunca mais vi aquele que foi o meu recrutador, aquele que me selecionou, aquele que me escolheu. Nunca mais vi, porque não é ele que iria lidar comigo no dia a dia. Fui para o meu setor, né? Dentro do meu setor tinha a minha hierarquia e dentro da minha hierarquia eu tinha uma equipe que tinha que lidar com ela. Só que o RH, o trabalho dele não vai parar aí no recrutamento, recrutou, encaminhou essa pessoa para o setor, e acabou o problema deles. Não, a função do RH ela vai extrapolar essa parte de contratação, essa parte operacional. Ela vai ter que subsidiar, vai ter que dar apoio aos gestores, à empresa como um todo, a como lidar com as pessoas. Então, vai ter que, de certa forma, ensinar ou prezar que os gestores eles lidem da maneira, tenham uma conduta adequada com o pessoal. Não dá para ter aquele, que eu trago o exemplo, né, do chefe e do líder, né? O chefe é aquela postura mais autoritária, aquela postura de que eu mando e obedece, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o líder é um contexto mais de participação, né? Não que ele não tenha autoridade, ele tem autoridade, só que ele não exerce a autoridade dele mediante a uma opressão, a um movimento assim mais impositivo. Isso tem a ver com a cultura, a forma como as pessoas lidam umas com as outras. E o RH precisa monitorar a empresa, precisa monitorar o comportamento o comportamento dos gestores para saber qual é a forma como eles estão tratando as pessoas que estão subordinadas a elas e como também os seus líderes, né, estão tratando os seus subordinados, porque a gente sempre tem uma hierarquia, né? Sempre tem alguém mandando em alguém, até chegar um momento que é o presidente, que esse presidente
pode ter um conselho administrativo que manda nele e até chegar a figura aí do dono, né, daquele que é proprietário, majoritário dentro de uma organização. Mas o trabalho do RH, veja que ele extrapola o setor, o departamento. Ele tem que dar subsídio nesse monitoramento. E é aí que entra a diferença entre o RH, que é departamento, e o RH, que é política, né, que são os princípios norteadores da gestão de pessoas dentro do negócio. Se essas pessoas elas podem ser diferencial, então quem está lidando com as pessoas precisa desenvolver a capacidade de extrair esses diferenciais, de deixar latente essas habilidades e fazer com que esses talentos cresçam, se multipliquem e agreguem cada vez mais valor à empresa. Por que agregar valor à empresa? Porque ela precisa trazer resultados. E presta atenção nessa imagem aqui, esse gráfico, ele vai mostrar para a gente os fatores que acabam influenciando o nosso diagnóstico na gestão de pessoas. Como a gente tem, a empresa é um sistema chamado de sistema aberto, onde ela recebe informações de fora e processa as informações e tem que devolver essas informações para o mundo externo. A gente tem aqui um contexto de vários fatores que vão influenciar esse trabalho que acontece dentro da empresa. A empresa não é um ambiente fechado, onde as coisas que acontecem lá são influenciadas apenas pelo seu ambiente interno. Eu falo isso porque parece um pouco até óbvio, mas na evolução, né, do pensamento da administração, houve um momento onde se pensava na empresa como um ambiente, como um sistema fechado, que não se relacionava com o ambiente externo. Tudo que acontecia dentro da empresa era apenas dentro da empresa e não existia nada de fora que pudesse atrapalhar aquele contexto de gestão, de produção. E, obviamente, esse conceito ele foi evoluído e entendeu-se que as organizações, sim, sofrem influências não só internas quanto externas. Por exemplo, uma influência básica como as leis, legislação. A gente vai falar mais para frente sobre o e-social, que é uma modificação de legislação, a forma como as empresas precisam reportar as informações diretamente para o Ministério do Trabalho. Antes tudo era muito manual, tudo muito arcaico, né? O registro na CLT, na sua carteira de trabalho, tudo isso manual. Hoje isso já é digital, então isso já faz com que, por exemplo, se eu tenho aí anos de registro em carteira de trabalho, não vão perder essas informações. Eu tenho uma amiga, ela tem os seus 60 anos e ela não consegue se aposentar porque parte do tempo de trabalho dela foi perdido porque a informação era física, né? Enfim, legislação, sindicatos, condições econômicas, competitividade, condições sociais e culturais são fatores, exemplos de fatores externos, do ambiente externos, que vão afetar o processo de gestão de pessoas. A forma onde você vai fazer o recrutamento e seleção, né? Qual é o ambiente que você vai fazer isso, né? Qual é a safra de pessoas que você vai poder colher, né? Dependendo da região, você precisa ali de operadores, só que na região, esses operadores, você precisaria que eles tivessem ali um curso técnico, pelo menos, né? Um curso que ele soubesse trabalhar, por exemplo, com solda, ou que tivesse conhecimento sobre elétrica. E a região é uma região muito carente. Eu vi isso quando eu estive em Recife. Tem uma operação da Petrobras lá em Recife, no porto de
esqueci o nome do porto. Era um porto e um estaleiro que estavam operando lá, e eles não tinham na região mão de obra qualificada. Então eles estavam buscando mão de obra, fazendo um recrutamento em estados vizinhos e chamando pessoas de todo o país para ir trabalhar lá em Recife, né? Naquele lugar paradisíaco. Mas de condições sociais e culturais típicas da região, ainda um pouco desenvolvidas, porque o turismo é muito forte na região. Então, nesse processo, a cultura, né, a condição social interferia no processo de recrutamento e seleção. O mesmo vai acontecer em todos os outros processos, na avaliação de desempenho, né, na remuneração dos benefícios. A gente teve aqui a saída praticamente de boa parte da operação da Ford, né? Boa parte não, já saiu integralmente. A operação da Ford foi lá para a Bahia, a planta de Camaçari, onde o custo da mão de obra era totalmente diferente do custo da mão de obra aqui. Um operário aqui é muito mais caro em São Bernardo do que um operário lá da Bahia. Porque a presença do sindicato lá não é tão forte, não é tão culturalmente opressora como é daqui. Então a gente tem mais fatores aí que vão interferir em todos os processos, né, em todas as formas como o RH vai definir as suas políticas. Não é só os fatores internos, a missão que a empresa tem, que diz respeito a como ela quer ser, o que ela quer prestar para a sociedade, a visão, que é como ela quer ser reconhecida diante da sociedade, diante dos seus concorrentes, diante dos seus funcionários, a cultura organizacional, que tipo de conduta que ela quer ter, né, que tipo de cultura ela quer expressar, a natureza das tarefas, aí diz respeito mais específico do tipo de trabalho, do tipo de serviço que ela presta, e o estilo de gestão, um estilo mais tradicional, um estilo mais conservador. Se a gente está falando de linha de produção, né, de produção em massa, a gente tem uma tendência a ser um modelo mais tradicional, mais hierárquico, mais fechadinho. Agora, se a gente está em uma empresa, por exemplo, de publicidade, poxa vida, essas estruturas hierárquicas, elas quase que desaparecem. A gente tem ali uma teia de relacionamento, a gente não tem ali uma pirâmide de relacionamento, a gente tem uma teia. Os negócios está tudo assim, quem é chefe de quem, praticamente isso pouco importa, porque a atividade vai proporcionar essa mudança de modelo. Tudo isso vai influenciar no resultado. Que resultado? Primeiramente, o produto e serviço, né, que está sendo entregue, a qualidade das pessoas, o desenvolvimento técnico, a preparação dessas pessoas, a satisfação dessas pessoas, uma remuneração adequada, as condições de trabalho, higiene e segurança do trabalho. Tudo isso vai interferir lá no produto entregue para o cliente. Esse cliente pode ser uma outra indústria, né? Pode ser o business to business, né? De empresa para empresa, ou business to commerce, que aí vai direto da empresa para o consumidor final. O produto vai ser impactado, a qualidade de vida desse trabalhador vai ser impactada, e as práticas éticas e socialmente responsáveis vão ser impactadas por tudo isso. Não adianta, como eu disse na aula anterior, não adianta a gente ter uma política, um desenho falando assim, olha, a gente trata todo mundo aqui muito bem, todos aqui são iguais, todos têm acesso, todos têm as mesmas condições de crescer. E na prática isso não acontecer. Então precisa de um monitoramento mais presente e ostensivo aí do RH. Para a gente ir para a nossa última parte, lidar com com o pessoal numa organização é uma responsabilidade da linha de gerência. Então, como dito, sempre tem alguém que vai ter que se responsabilizar por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. E as organizações bem-sucedidas, normalmente elas conseguem deixar isso bem claro,
nessa linha de gerência e precisa ali fazer atividades como colocar a pessoa certa no lugar certo. Parece uma coisa óbvia, né? Parece uma coisa simples, mas não. Eu já vi pessoas certas no lugar errado. A pessoa era boa, né? A pessoa tinha uma capacidade de análise bacana, só que para lidar com os clientes, né? Tá ali no atendimento direto com a pessoa, era péssima. Então, o profissional era bom? O profissional era bom, só que não para aquela função, ele tinha que estar em outra função. Ele veio para uma função mais atrás das trincheiras, né? Lá uma função que não se relacionava diretamente com o cliente. Poxa vida, essa pessoa produzia horrores, enquanto lá na linha de frente ela era tinha sempre reclamações da pessoa. Então, recrutar, né, e selecionar a pessoa certa para o lugar certo, para fazer a função correta. Integrar e orientar os funcionários na equipe. Então, é aquele trabalho de ambientação, de integração, de mostrar o que precisa ser feito e qual é a dinâmica que isso vai ser feito, né, dentro de uma equipe. Treinar e preparar as pessoas para o trabalho, avaliar e melhorar o desempenho de cada pessoa no seu cargo, ganhar cooperação criativa e desenvolver relações saudáveis. Olha que bacana. Ganhar cooperação criativa, ou seja, é se desenvolver a pessoa, criar um ambiente em que a pessoa ela possa usar a criatividade dela, e a criatividade está vinculada a resultados inovadores, de melhoria de processos, de melhorias de performance, de pensar fora da caixinha e promover soluções que vão trazer mais valor à atividade da empresa. Mais alguns itens: interpretar e indicar as políticas e procedimentos da organização. O líder, né, ele vai ter que fazer isso. Olha, o que eu como coordenador, na função de coordenador, eu tenho que fazer isso, e às vezes é uma coisa assim difícil, porque vem uma diretriz, uma instrução de como fazer, e eu tenho que traduzir isso, a linguagem estratégica, eu tenho que traduzir isso na forma operacional. Como que a gente vai fazer isso no dia a dia? Como que a gente vai atender o cliente com essa estratégia que muitas vezes está só na concepção, e eu tenho que transformar essa concepção em prática. Então, isso é um trabalho aí que exige um certo esforço. Controlar os custos trabalhistas, né? Os funcionários, eles geram um custo, né, para as empresas, e a gente, na verdade, até a palavra custo, às vezes, ela é mal interpretada, né? Como se o funcionário fosse algo pesado para a instituição, quando o custo ele pode tomar uma outra vertente como investimento. Eu estou investindo em pessoas para que essas pessoas elas tragam resultado. O problema é quando o RH ou os setores, os departamentos não conseguem mostrar por A mais B que aquele funcionário ou aquela equipe traz resultados para a empresa. Desenvolver habilidades e competências de cada pessoa, né? O gestor está ali olhando para as pessoas e ele tem ali um olhar mais próximo das pessoas. E aí ele aciona o RH e fala: olha, preciso que essa pessoa tenha o desenvolvimento aprimorado na técnica de negociação. Ele precisa falar com os clientes, mas ele precisa muitas vezes negociar, precisa barganhar. Então eu preciso de um treinamento específico para isso. Aí o RH vai lá se preparar e vai trazer alguém, ou vai buscar alguém dentro da empresa mesmo para dar esse treinamento. Criar e manter
elevado moral da equipe, a moral da equipe, né, da equipe se sentindo bem, motivada, engajada, e proteger a saúde e proporcionar condições de trabalho adequado. Eu me lembro de uma situação onde uma colega de trabalho estava preocupada com a manutenção do seu emprego, né, e ela tinha se acidentado, né, quando você se acidenta no ambiente de trabalho, você tem ali todos os direitos garantidos, né, de afastamento, de cobertura, né, de auxílio doença. E ela já estava assim meio de saco cheio dessa situação, né, preocupada com a manutenção do trabalho dela. O que ela fez? Ela falou assim, não, eu vou trabalhar. E ela foi trabalhar, ela tinha acho que torcido o tornozelo, e ela foi trabalhar estava lá, de bengala, e foi trabalhar. Na hora que a gerente viu essa funcionária entrando, e ela falou assim, não, eu vou trabalhar, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ela falou assim, olha, eu não posso permitir que você trabalhe. Como assim? Porque a legislação ela é clara. Se o funcionário não está apto nas condições de saúde para trabalhar, ele não pode trabalhar. E se por acaso houvesse uma denúncia de que ela está trabalhando lesionada, machucada, a empresa ia tomar uma multa, um processo aí gigantesco nas costas. E a causa é ganha totalmente para o funcionário, né? A gente tem uma legislação que ela protege muito o funcionário, porque normalmente é a parte mais fraca, mais frágil da relação. O empregador é o dominador, né? Aquele que tem o poder de mandar a pessoa embora, a pessoa é economicamente dependente do trabalho, e aí ela acaba se sujeitando a condições precárias de trabalho. Então, é função do gestor. Se ele não souber o que tem que fazer, ele vai cometer erros, e é função do RH auxiliar nessa instrução dos gestores. Pois bem, chegamos ao fim. Bom, olha que interessante. O RH, como setor, né, vai trabalhar em funções ali que vão subsidiar a captação de pessoas, a manutenção dessas pessoas dentro da empresa. Vão dar suporte a toda equipe, a toda a gestão da empresa para cuidar direito das pessoas. Então a gente vai ter agora na nossa tarefa uma tarefa bem mais simples, né? Que eu quero que você avalie, segundo a sua percepção, quais são os motivos que fazem com que a pessoa permaneça no trabalho. Atividade bem simples, tá, galera? Eu criei ali uma lista. Entra aqui nesse link do nosso formulário, né? O mesmo link da aula passada, da tarefa 1. Vai ser, quando você selecionar lá a tarefa 2, aula 2, ele vai te direcionar para a tarefa 2, e você vai encontrar ali uma lista com vários itens, e você vai classificar de 1 a 5, onde esse item é pouco importante, é pouco decisivo para manter uma pessoa empregada, e 5, muito decisivo para a pessoa ficar empregada. Pensem, reflitam, tentem pensar com base assim de você está querendo manter as pessoas na empresa, empregado na empresa. Quais são os itens que essas pessoas irão valorizar? Então a gente tem aquela situação onde talvez a empresa ache que o salário é decisivo, e chega lá no final, nas pontas, o funcionário fala assim, olha, o salário é importante, mas na verdade eu preciso muito mais que você me respeite como indivíduo do que me pague um salário aí adequado. Não adianta me pagar um salário enorme e para isso me humilhar. Então, quais são as condições? Então, é isso que diz respeito à nossa atividade dessa nossa segunda aula, beleza? Chegamos ao fim. Não deixe de registrar a sua presença colocando o seu nomezinho aqui e a turma no comentário deste vídeo. Agradeço a sua presença, a sua participação, e nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço, até mais!